Em um outro momento do Fórum de Lisboa, Tarcísio de Freitas destacou que o crime organizado como o principal risco mundial e disse que o alinhamento ao sul global afasta o Brasil dos maiores investidores. O governador de São Paulo falou também sobre o risco fiscal que ele considera o menor importante, ou melhor, o menos importante. Vamos ver. Nós temos questões importantes e o Brasil tem que, primeiro, pensar em fazer o seu dever de casa para que a gente possa voltar a investir em defesa. Nós temos uma fronteira muito extensa, nós temos uma extensa costa e nós não podemos ficar absolutamente desguarnecidos. Quando a gente elenca os riscos do Brasil, eu diria que, e muito hoje se fala no risco fiscal, talvez esse seja o risco menos importante. E explico. Porque nós sabemos exatamente o caminho, nós sabemos como resolver. Está aqui o Felipe Salto, grande economista, na minha frente. E ele sabe exatamente, por exemplo, a receita. Ele sabe exatamente que alavancas nós temos que mexer. Então, a fórmula é conhecida para que a gente possa equacionar a questão fiscal. O Brasil passou por reformas muito relevantes nos últimos anos. E, no final, a gente criou as condições ou as bases para ter uma economia relativamente arrumada. Obviamente, algumas coisas hoje não estão andando bem, mas é fácil arrumar, é fácil ajustar. As alavancas são bem conhecidas. E aí a gente está falando de aumentar o fluxo de capital estrangeiro, a gente está falando de apreciar câmbio, a gente está falando de diminuir a inflação, a gente está falando de reduzir taxa de juros e a gente está falando de ter mais recursos para investir e nos tornar menos vulneráveis para algumas questões aqui em relação à América do Sul que nos deixam, que talvez realmente se constituam o maior risco. E não é só um risco brasileiro, mas é um risco global. E aí eu me refiro ao crime organizado.